Olá, bom dia. A gente começa mais uma aula de progressão aritmética e o objetivo dessa aula de hoje é a gente calcular a soma dos elementos que compõem uma progressão aritmética. Ou seja, a gente vai ter uma progressão aritmética e a gente vai desenvolver uma fórmula ou apresentar para vocês uma fórmula que permite calcular a soma de todos esses elementos que a gente tem dentro de uma progressão aritmética, ok? Vamos começar. Antes de eu apresentar para vocês esse tópico específico, eu vou contar uma pequena história que aconteceu lá na Europa. A gente está falando da Europa, precisamente uma história que aconteceu na Alemanha e mais precisamente uma história que aconteceu numa cidade do interior da Alemanha, numa cidade que se chama Brunswick. Brunswick, tá? Os historiadores da matemática, eles não têm certeza se essa história de fato aconteceu e, se aconteceu exatamente da forma como eu vou contar. Tem algumas dúvidas a respeito, mas tudo leva a crer que essa história de fato é verídica e aconteceu com um grau de fidelidade muito grande a isso que eu vou comentar para vocês. Então a gente está falando da Europa, a gente está falando da Alemanha, a gente está falando no interior da Alemanha, na cidade de Brunswick. Precisamente, a gente está falando do ano de 1787. Alguns acham que essa história que eu vou contar aconteceu em 1785, 2 anos antes. Mas isso aqui acaba sendo irrelevante, porque essa diferença de 2 anos não vai fazer muita diferença para a gente aqui, para efeito da história em si, tá? Então, a gente está falando de uma época onde a Europa, de uma forma bem particular, mas o mundo como um todo, estava passando por grandes transformações. Exatamente nessa época, você tem, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos sendo elaborada, você tem alguns pouquíssimos anos depois dos Estados Unidos, a Constituição da França sendo elaborada. A gente está falando de uma época onde na Europa e no mundo o iluminismo estava a todo gás, as ideias liberais, o liberalismo, particularmente o liberalismo econômico, estava a todo vapor, se espalhando Europa, mundo afora. Então a gente está falando dessa situação, tá? Dentro desse contexto. Bem, voltando à nossa história que nos interessa, a gente está lá no interior da Alemanha, na cidade de Brunswick. A gente está falando agora de algo que aconteceu numa escola pública de ensino. Uma escola pública de ensino, onde um professor de matemática estava dando a sua aula, mas estava tendo dificuldades para manter a disciplina em sala de aula. Ele perdeu um pouco a paciência e foi lá na sala da direção, conversou com a direção, e o diretor da escola se chama Butner, ou se chamava, né, Butner. E aí, conversando o professor com o diretor, eles chegaram num acordo que uma forma de fazer a molecada ficar quieta, disciplinada, educada em sala de aula, era o professor passar uma atividade para os alunos. E os alunos só seriam liberados, dispensados da aula da matemática, se os alunos resolvessem a seguinte conta. A conta era 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais assim por diante até o número 100. Então você vai ter que somar mais 97, mais 98, mais 99, mais 100. Então foi a forma que o diretor e o professor encontraram para fazer a molecada ficar quieta e começar a respeitar, a ter um pouquinho mais de educação, de respeito em sala de aula. O professor foi para sua mesa, sentou na cadeira e esperou a molecada resolver as contas. Uma curiosidade extra é o seguinte: não tinha caderno, folha de papel naquela época, particularmente nas mãos, na escola, com esses alunos. Os alunos tinham como se fossem miniaturas de quadros negros, pequenos quadros negros, para que eles pudessem fazer os seus cálculos, os seus rabiscos com giz. Eram pequenos quadros negros do tamanho aproximadamente de uma folha de caderno hoje em dia. Então essa era a situação. O professor sentou e deu o tempo necessário para que os alunos pudessem fazer as suas contas. Enquanto os alunos estavam fazendo os seus cálculos, os seus rabiscos, tinha um aluno que não estava anotando absolutamente nada, mas o aluno estava olhando fixamente para o quadro, para o exercício, pensando mentalmente a respeito, tá?
Então ele olhava e tentava resolver mentalmente essa situação. Uns 5 minutos depois, o aluno chegou, levantou e falou com o professor: professor, já sei quanto que vai dar essa soma. O resultado dessa conta, dessa soma, vai ser 5.050. Nesse momento, o professor ficou um pouco espantado. Para ser sincero, ele ficou bastante espantado. Por quê? Porque a conta estava certa. E era um grau de dificuldade, de complexidade muito grande para os alunos. Os alunos, se fossem fazer a conta 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10 até o número 100, eles iriam gastar efetivamente muito tempo. Só que um desses alunos chamado Gauss, ele conseguiu resolver essa questão em pouquíssimo tempo. Tá? Aí o professor chamou o Gauss e falou: vem cá, por favor, me explique como que você pensou a questão. Aí o Gauss se levantou e falou com o professor o seguinte: professor, se eu fosse resolver dessa forma, como o senhor aparentemente pediu para que a gente resolvesse, eu iria ficar uma vida inteira aqui resolvendo. Então eu pensei que deveria sim haver uma estratégia, uma forma bem mais fácil, bem mais rápida, bem mais eficiente de resolver essa conta. É lógico, gente, que ele não falou necessariamente com essas palavras, mas foi essa a ideia da conversa entre esse aluno e o professor. Aí o aluno falou com o professor ainda: eu pensei o seguinte, quando a gente efetua a conta 1 mais 100, eu percebi que essa soma vai dar 101. De forma semelhante, quando eu faço a conta 2 mais 99, essa conta também vai dar 101. E de forma semelhante, quando eu faço a conta 3 mais 98, a conta também vai dar 101 e assim por diante. Por exemplo, 4 mais 97. Então, sempre quando eu pego os números aos pares, 2 a 2, dessa forma, a conta sempre vai dar 101, até que eu chego aqui no meio desses números, eu vou ter que somar o 50 com o 51. E quando eu chego no 50 com 51, a soma também vai dar 101. Só que 50 com 51 é o último par de números que eu tenho que fazer a conta. Então eu tenho ao todo 50 pares, onde cada par tem soma 101. Então o 5.050 nada mais é do que os 50 pares de números, sendo que a soma de cada um desses pares dá exatamente 101. Então 50 vezes 101 dá 5.050 e é a resposta que o senhor tinha pedido para a gente. O professor ficou espantado, porque o cálculo do aluno era simplesmente genial. Esse aluno ele conseguiu elaborar uma fórmula matemática para essa soma. Tá? O nome do aluno é Gauss. Vou colocar o nome completo dele aqui, ó. Johann Carl Friedrich Gauss. Johann Carl Friedrich Gauss. É como se fosse, na nossa língua portuguesa, João Carlos Frederico Gauss. Esse era o nome. Só que o mais espantoso ainda não é o fato dele ter descoberto essa fórmula, que é já por si genial, é o fato da gente saber qual era a idade desse aluno. Esse aluno, ele nasceu em 1777 e morreu em 1855. Quando você compara a data de nascimento dele com essa data de ocorrência, com a data desse fato, desse relato, você percebe que de 77 para 87 se passaram aproximadamente 10 anos. Se aconteceu em 85, se passaram 8 anos. Então Gauss tinha aproximadamente, nessa época, 10 anos de idade. Foi uma criança com 10 anos de idade que formulou esse raciocínio simplesmente genial. Essa fórmula matemática que ele elaborou não tinha sido até então pensada por ninguém a respeito desse tipo de conta, a respeito desse somatório. Por conta disso, o professor percebeu que ele tinha ali na sala de aula uma criança realmente brilhante e genial. Comentou esse fato com o resto do colégio, com a direção do colégio, e ali com a coordenação, com a direção do colégio, eles chegaram a uma conclusão que esse aluno Gauss precisava sim
de um amparo, de um suporte, de algum tipo de ajuda. Por quê? Porque a família dele, do Gauss, era uma família bem simples. Só para você ter ideia, o pai ele era pedreiro, ele trabalhava com obras. O pai dele, por exemplo, trabalhava com jardinagem. Então era esse tipo de trabalho de ofício que o pai executava. Da mesma forma a mãe. A mãe também era extremamente simples, humilde. Ela era artesã, trabalhava com tecidos, analfabeta. Então a família era extremamente simples, não tinha recursos para poder amparar financeiramente os estudos desse menino Gauss, simplesmente genial. Então o colégio, junto com a família, chegou à conclusão que precisava indicar alguém para poder amparar, orientar os estudos do Gauss. Dentro desse colégio tinha um outro adolescente, um adolescente chamado Bartels, que era realmente um aluno muito bom, era como se fosse um professor auxiliar dos colegas. E era um jovem também, ele tinha aproximadamente 17 anos nessa época, tá? E o colégio, junto com o professor, comentou esse fato ao Bartos, e o Bartos se prontificou na mesma hora de ajudar o menino Gauss. Então, Bartos passou, a partir daquele momento, dar todo o suporte, dar toda a orientação necessária para os estudos de matemática desse menino. Só que o Bartos tinha alguns contatos, a família do Bartos tinha alguns contatos. Um desses contatos era exatamente o duque da cidade de Brunswick, duque de Brunswick. A família do Bartos, obviamente o Bartos também, deixa eu escrever correto aqui, ó, Brunswick. A Bartos e a sua família comentaram com esse duque, que era amigo deles, e o duque se prontificou na mesma hora a bancar, custear, a dar todo o apoio financeiro necessário para que o Gauss pudesse, ao longo da sua vida, se dedicar aos estudos. Então, o Duque de Brunswick passou, a partir daquele momento, gostou do menino Gauss, gostou da história e bancou todos os estudos, todos os custos com a educação do Gauss. Então, essa é basicamente uma história, tá? O que aconteceu? Logo em seguida, o Gauss foi dando sequência aos seus estudos, chegou na universidade, e lá na universidade ele ficou em dúvida em qual curso que ele faria. Se ele faria, por exemplo, um curso mais ligado à área de exatas, obviamente, mas também um curso ligado à área de letras. Por quê? Porque dizem os historiadores da matemática que a genialidade do Gauss era tão grande, que ele, adolescente ainda, ou um jovem adulto, ele já dominava toda a língua, todas as línguas que se falavam, ou quase todas as línguas que se falavam na Europa. Português, francês, espanhol, italiano, alemão, obviamente. Então a genialidade do Gauss era tão grande que ele ficou na dúvida se ele se dedicava aos estudos das línguas ou se ele ia, por exemplo, para a área de exatas. Então ele entrou, o Gauss, para a universidade, vou escrever aqui para vocês, ó. Ele é a Universidade de Göttingen, na Alemanha, tá? E lá na universidade ele teve contato, obviamente, com um pouco mais de conhecimento, com outros professores, com outros colegas, com outras áreas de estudo, com outras áreas de conhecimento. Mas sempre na dúvida se ia para o lado das letras, das línguas ou para a área das exatas, da matemática. Até que numa dessas aulas, num desses cursos que ele fez dentro da universidade, um professor passou a seguinte atividade para os alunos, que os alunos deveriam ter conhecimento sobre esse problema aqui, ó. Era um polígono com 17 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então era um polígono com 17 lados, tá? Deixa eu apagar para ficar um pouco mais bonitinho. Era um polígono com 17 lados e o tamanho desse lado, desse polígono regular, jamais tinha sido descoberto até então. Então, por exemplo, aqui você tem o centro do polígono, aqui você tem exatamente o raio desse polígono, aqui você tem o outro raio desse polígono, e aqui você tem um lado desse polígono. O tamanho desse polígono, aliás, do lado desse polígono, não se sabia exatamente qual era. Então, o Gauss se interessou pela questão e, algum tempo depois, o Gauss conseguiu descobrir com precisão exatamente qual era o tamanho desse lado de um polígono de 17 lados.
um polígono regular. Ali, nesse problema que jamais tinha sido descoberto até então, Gauss ficou tão espantado, tão fascinado pela sua descoberta, que ele se decidiu, a partir daquele momento, ele passaria a se dedicar quase que exclusivamente à área de exatas. Então ele se tornou um grande matemático, a partir dali, um grande físico, um grande astrônomo. A sua genialidade é tão grande que ele foi apelidado pela própria história como sendo o príncipe da matemática, tá? O príncipe da matemática. Ele é, sem sombra de dúvidas, talvez o maior matemático de toda a história que a gente tem. Gauss, juntamente com Arquimedes, sem sombra de dúvidas, são dois dos maiores matemáticos de toda a história. Mas realmente é uma história fascinante e eu faço questão de trazer um pouco para vocês dessa curiosidade, para que vocês possam entender um pouco melhor como é que funciona a história da matemática, como que as coisas acontecem ao longo da história, ok? Bem, feita essa apresentação, a gente vai voltar para o foco da nossa aula, que é a soma dos termos de uma PA finita. Aqui eu quero que vocês enxerguem o seguinte, voltando agora especificamente para o objeto dessa aula. Vamos supor que você tem uma progressão aritmética com 20 elementos. Uma progressão aritmética com 20 elementos e você precisa de efetuar a soma desses 20 elementos dessa PA. Então você quer saber quanto que vai dar a soma do A1 mais A2 mais A3 mais A4 até o último elemento que é o A índice 20. Então quanto que daria a soma desses 20 elementos que formam uma progressão aritmética? De outra forma, você poderia estar trabalhando com uma progressão aritmética com 50 elementos, mas você não quer saber a soma dos 50 elementos que compõem a PA. Você só quer saber a soma dos 20 primeiros elementos dessa PA, apesar dela ter 50 elementos. Então você só quer saber do A1 até o A20, a soma desses 20 primeiros elementos, dos 20 elementos iniciais dessa PA. Você poderia, por exemplo, também trabalhar com uma PA infinita. Uma PA infinita, você sabe onde começa, mas não sabe onde ela vai terminar. Então isso significa o quê? Que mesmo que você trabalhe com uma PA infinita, você vai delimitar essa soma. Você só quer saber, por exemplo, quanto que vai dar a soma dos 10 primeiros elementos dessa sequência. Você poderia, por exemplo, ainda, mesmo numa PA com uma quantidade estabelecida de elementos, por exemplo, uma PA com 100 elementos, mas você não quer saber a soma desses 100 elementos da PA. Você só quer saber a soma do 20º até o 30º. Apesar de você ter uma PA com 100 elementos, você só quer a soma do A20 até o A30. Então você delimitou a quantidade de elementos que você vai somar dentro dessa PA. Essa é a ideia de uma soma de uma quantidade N estabelecida de elementos dentro de uma PA. Naturalmente, nessas condições que a gente trabalhou, trata-se efetivamente de uma PA finita. Então, gente, olha só, vamos fazer uma simples representação aqui. É uma PA que começa com o A índice 1, depois ela vai para o A índice 2, passa pelo A índice 3 e assim por diante. Ela vai até o último elemento. Antes do último, você tem o A índice N-1, que é o penúltimo, e efetivamente você chega no último elemento, que é o A índice N. E a gente lembra que numa PA finita, você sabe onde começa, ou seja, você sabe quem é o primeiro elemento e você também sabe onde ela termina, ou seja, quem é o último elemento dessa progressão aritmética. E a gente já aprendeu também que numa PA finita, a gente representa o último elemento pelo termo geral. O termo geral é o A índice N, ok? Essa é a nossa ideia, tá? E você tem que fazer precisamente o que nesse quadro? Você está trabalhando agora, iniciando os trabalhos agora da soma de todos esses elementos aqui, ó, do A índice 1 até o A índice N. Só que tem um detalhe, você precisa necessariamente saber
quantos elementos você vai ter que somar ao longo dessa PA. De outra forma, do A índice 1 até o A índice N, você possui precisamente quantos elementos? Você possui N elementos. Então, gente, a gente tem a cara, a ideia, o esboço geral do que a gente vai trabalhar e o que a gente precisa saber para efetuar a soma que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Mas pode perceber que isso que eu acabei de escrever do lado esquerdo está relacionado com essa historinha que eu comentei para vocês sobre o Gauss. Porque o Gauss ele começou também a desenvolver uma fórmula, muito jovem ainda, mas uma fórmula para trabalhar a soma dos elementos consecutivos de uma PA. Pode observar que 1 mais 2 mais 3 mais 4 e assim por diante até o número 100 trata-se de quê? Da soma dos elementos de uma PA. Os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 100 é uma PA de razão 1. Tá? É a sequência dos 100 primeiros números naturais. Então, o Gauss trabalhou aqui o que? A soma dos termos consecutivos de uma PA. Por isso que eu contei essa história, para que a gente pudesse entender um pouco, não apenas uma curiosidade, um enriquecimento histórico da matemática para vocês, mas que vocês já preparassem o raciocínio, o pensamento um pouco mais para essa formalidade que eu estou trabalhando com vocês agora, tá? Então, o que vocês precisam de fato saber? Vocês precisam saber quantos elementos ao todo você vai ter que somar, ou seja, você vai somar uma certa quantidade N de elementos. Você precisa saber também quem são os dois extremos dessa soma. Quem é o primeiro elemento e quem é o último elemento envolvido nessa soma. Então, repito, vou reforçar aqui. Para a gente trabalhar a soma dos elementos de uma PA, você precisa saber quem são os extremos, quem é o primeiro, quem é o último, e quantos elementos você tem ao todo para serem somados. Com essas informações básicas iniciais, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver a soma, tá? A soma eu vou chamar de soma S dos N elementos iniciais de uma progressão aritmética. Qual foi o raciocínio inicial do Gauss? O Gauss ele somou o primeiro elemento, no caso aqui 1, com o último elemento, no caso 100. Então ele somou as duas pontas dessa sequência, o primeiro com o último. Generalizando, o que você vai fazer? Vai somar o primeiro elemento, que é o A índice 1, com o último elemento, que é o A índice N. Esse foi o raciocínio do Gauss, tá? Somou os dois extremos da sequência, da progressão aritmética. Ok. Ele percebeu que, ao todo, o Gauss ele tinha 100 números para serem somados ao todo. Ó. Do 1 até o 100, ele teria 100 números. No caso aqui, generalizando, você tem ao todo N elementos para serem somados. Só que, nessa soma, você está trabalhando os pares de números. Então, você não vai trabalhar com 100 números efetivamente. Você vai trabalhar com 50 pares de números. 50 é a metade de 100. 50 é a metade da quantidade de elementos. Então, você vai fazer o que exatamente? Trabalhar com a metade dessa quantidade N. Ao invés de 100, 50. Então, ao invés de N, tu vai pegar toda essa conta e vai dividir por 2, porque você está considerando pares de números. Tá? No nosso exemplo generalizado, você está trabalhando o par A1 e o A índice N. Então, você tem essa fórmula, que foi a fórmula pensada, elaborada, desenvolvida pelo Gauss. A partir de agora, você tem que decorar essa fórmula, não tem escapatória, tá? Essa fórmula tem que fazer parte da sua vida quando você estiver trabalhando com qualquer coisa ligada à progressão aritmética. Bem, então qual é o raciocínio? Qual é a ideia que vocês têm que ter a partir de agora? Vocês têm que ter a seguinte noção. Você vai somar os dois extremos da progressão aritmética, você vai somar o primeiro com o último. Ok, depois que você efetuar a soma do primeiro com o último, você vai multiplicar a soma pela quantidade N de elementos que você tem ao todo nessa soma. E para você
E para que você faça a conta corretamente, você tem que dividir o resultado por 2, porque você está trabalhando com pares de números. Para que você não conte a mesma soma duas vezes, porque senão a resposta lá do Gauss daria quanto? Ao invés de 5.050, daria 10.100. Mas como você está contando pares de números, para que você não conte essa mesma soma 101 duas vezes, você pega o resultado e divide por 2, porque, repito, você está trabalhando com pares de números. Então está aqui, ó, a índice 1 mais a índice n vezes n sobre 2. Essa fórmula vocês têm que decorar. O que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou apresentar uma alternativa para se decorar essa fórmula, tá? Vou escrever aqui, ó. É a mesma fórmula Sn, a soma dos n elementos iniciais de uma PA. Observe como que eu vou escrever para vocês aqui, ó. Vou escrever exatamente assim, ó. N sobre 2, que multiplica A1 mais AN. É A1 mais AN vezes N sobre 2. É a mesma fórmula, tá? E eu vou trabalhar também uma outra possibilidade de se decorar essa fórmula da soma. A soma S dos N elementos iniciais de uma progressão aritmética, você pode fazer exatamente assim, ó. Pega o primeiro, soma com o último, e a essa soma você divide o resultado por 2. Depois que você dividiu por 2, você multiplica pela quantidade n de elementos. Então está aqui uma outra forma alternativa de se decorar essa fórmula matemática. O que essas duas formas têm de especial? É o modo, é a maneira de se ler, de se interpretar, de enxergar a fórmula. Olha aqui, por favor. N sobre 2 é a metade da quantidade de elementos. Então, você vai pegar a soma das duas extremidades da PA, você soma o primeiro com o último, e quando você soma o primeiro com o último, você vai multiplicar por quem? Pela metade da quantidade de elementos que você está trabalhando. Então, é a metade dos elementos, da quantidade de elementos, multiplicada por quem? Pela soma entre os dois extremos dessa PA. É uma forma alternativa de você enxergar, tá? Então, eu vou até escrever aqui, ó, ou, tá? Agora, e a de baixo? O raciocínio é um pouco diferente, mas a fórmula é a mesma. Olha só. Quando você soma o A1 com o AN e divide por 2, isso aqui não é uma média aritmética? Você pega um número, soma com outro. Quando você pega a soma e divide por 2, é a média aritmética entre esses dois elementos, A1 e o índice n. Então, você tem aqui nessa fração a média aritmética entre o primeiro e o último, entre as duas extremidades. Então, você calcula a média aritmética entre o primeiro e o último elementos dessa PA e multiplica o resultado pela quantidade total de elementos envolvidos nessa soma. Então, são formas alternativas da gente enxergar a mesma coisa, tá? Então, essa fórmula da soma vocês têm que saber. Tem que saber. Da mesma forma que vocês têm que saber aquela propriedade da média aritmética, que fala onde você tem 3 números consecutivos de uma PA, o termo do meio é média aritmética dos outros dois, e também a fórmula do termo geral de uma PA. A índice n é igual a índice 1 mais n menos 1, que multiplica r. Ok? Feita essa abordagem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para a parte prática. Vamos entender aqui, por favor. A primeira questãozinha é exatamente essa. Vou mudar a cor do pincel, vai ficar mais nítido para vocês enxergarem. Já de antemão eu escrevo aqui solução. Vamos ao exercício. Determine a soma dos 20 primeiros termos da progressão aritmética 4, 7, 10 e assim por diante. Ok. Ele perguntou quem é a soma dos 20 primeiros termos. É o S20. Soma dos 20 é o S20. Se é S20, você já sabe quantos elementos ao todo você vai ter que trabalhar. Você vai ter que somar 20 elementos. Então, esse é o nosso valor de n. A gente já sabe que na fórmula de Gauss, da soma dos n elementos consecutivos de uma PA, você vai precisar de quem? Pega o primeiro,
e soma com o último elemento. Ok, são os dois extremos. Você faz essa soma multiplicada pela quantidade n de elementos que você tem ao todo. Como você está considerando pares de números, então você vai fazer o quê? Dividir por 2, para você não fazer a mesma soma duas vezes, tá? Então, está aí a fórmula da soma. Nessa fórmula, você precisa de quem? Do primeiro elemento, do último elemento e da quantidade n de elementos. A quantidade n de elementos eu já tenho. Vou buscar, então, o primeiro e o último. A gente sabe quem é o primeiro elemento dessa PA? A gente sabe, o primeiro elemento vale 4. Então, está aqui, ó, a índice 1 é igual a 4. Ok, isso aqui a gente sabe. Só que a gente não sabe quem é o último elemento dessa PA. Só que ele falou de 20 termos sendo somados. Então, eu vou ter que buscar precisamente quem? O último termo, que é o A índice 20. Então, como que eu vou fazer para encontrar esse A índice 20? Aí você usa a fórmula do termo geral de uma PA. A gente sabe que a gente pode escrever qualquer elemento a partir de qualquer outro. Então, eu posso, por exemplo, escrever o A índice 20 a partir do A índice 1. Se eu vou escrever o A índice 20 a partir do A índice 1, eu vou ter que acrescentar uma certa quantidade de R. Quantos R's eu tenho que acrescentar? A diferença entre os índices é a quantidade de razão. 20 menos 1, 19. Então, ao todo, mais 19 R's. E aí, gente, é só substituir. O primeiro termo a gente sabe, o primeiro termo vale 4, ok, mais 19 vezes a razão. A razão a gente ainda não descobriu, mas é fácil encontrar a razão. A razão não é você pegar um elemento e subtrair o anterior de uma PA. No caso, eu poderia fazer 7 menos 4. 7 menos 4, 3. Da mesma forma que 10 menos 7 também dá 3, tá? Então, a razão vale 3. Então, é só efetuar essa conta. 4 mais quanto, hein? 3 vezes 19 vai dar 57. 4 mais 57 vai dar precisamente 61. Então, acabei de descobrir quem é o último elemento que eu tenho que somar nessa brincadeira toda. A índice 20 é igual a 61. Pronto. Então, agora eu já tenho, ó, a quantidade n de elementos e já tenho as duas extremidades da PA. O primeiro é 4 e o segundo é 61. Simplesmente substituir agora, tá? Bem devagar, bem com calma para a gente não errar. Sn, o n vale 20. Então, é o S20 exatamente igual a quem? Substituindo. Quem é o nosso A1? O nosso A1 é o 4. Ok, show de bola. A índice n, o n vale 20, então eu vou somar com o último elemento. Prontinho. Vou multiplicar pelo n, que no caso vale 20. Tudo isso daqui dividido por 2. Show de bola. E agora continua fazendo a conta, tá? 4 mais A índice 20. Quem é o A índice 20? Está aqui no final, que eu acabei de descobrir. O A índice 20 vale 61. Então, é 4 mais 61. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pela simplificação dessa continha aqui, ó. 20 dividido por 2, 10. Então, fica 4 mais 61, que dá 65. 65 vezes 10 é fácil fazer de cabeça. É só colocar 650. Prontinho. Eu já sei que a soma desses 20 primeiros elementos da PA dá exatamente 650 e a gente finaliza o exercício, tá? Uma dica que eu quero que vocês tenham é o seguinte: nessa fórmula da soma dos 20 primeiros termos, se essa soma dentro do parênteses não der para dividir por 2, o que vai acontecer é que esse número n vai conseguir dividir por 2. Ou seja, você vai conseguir dividir por 2 de alguma forma. Ou o resultado dessa soma dá para dividir por 2, ou essa quantidade n dá para dividir por 2. O mais importante é, dá para dividir, dá para simplificar, tá?
Então, repetindo, se eu somo o 4, mais 7, mais 10 e assim por diante, do primeiro ao 20º elemento dessa PA, o somatório dessa galera toda vai dar 650, ok? A minha sugestão é que vocês deem uma pausa no vídeo, estudem passo a passo, linha por linha, tentem pegar cada explicação que eu falei com vocês nessa aula. Depois disso tudo bem entendido, aí sim vocês tentem resolver essa questão sozinhos, sem olhar. Feito isso, a gente vai para o exemplo número 2. Vamos a ele. Vou escrever para vocês aqui, solução. Olha que interessante que vai acontecer a partir de agora. Determinar a soma dos termos da progressão aritmética, menos 5, menos 1, 3, até o 31. Então, você vai ter que somar uma certa quantidade n de elementos dentro de uma PA. A gente já sabe a fórmula. A fórmula é, pega o primeiro e soma com o último, que no caso é o índice n. Multiplica essa soma pela quantidade n de elementos ao todo, e aí esse resultado você divide por 2, porque você está considerando pares de números somados. Essa é a fórmula. Você vai precisar do primeiro elemento, vai precisar do último elemento e da quantidade n de elementos. Eu tenho o primeiro elemento? Tenho. Quem é o a índice 1 nessa PA? É menos 5. Ok. Eu tenho o último elemento? Tenho. O último elemento vale quanto? 31. Só que a gente não sabe exatamente qual é a posição n desse último elemento. Você sabe que ele é um termo geral, ele é um termo qualquer da PA, mais precisamente ele é o último termo dessa PA, mas a posição exata n você não sabe. Você sabe que é 31, mas você não consegue me afirmar, por exemplo, de imediato, se o 31 é o 10º elemento, se é o 11º elemento, se é o 20º elemento, se é o a índice 15, se vai ser o a índice 18, você não sabe. Então, ele é um termo geral. Então, você tem o primeiro elemento, menos 5, o último elemento, 31, e você tem a quantidade n de elementos? Não. Essa quantidade n de elementos é o que você vai ter que descobrir nessa brincadeira toda aqui, ó. Do menos 5 até o 31, você tem precisamente n elementos. E esse n vale quanto? É lógico que numa prova de vestibular, se você já entendeu qual é a razão dessa PA, você pode perfeitamente contar nos dedos um por um até chegar no 31. Mas o objetivo aqui não é contar nos dedos. O objetivo aqui é a gente aprender a efetuar os cálculos usando as técnicas, usando as fórmulas, as propriedades, tudo que a gente sabe sobre essa matéria, ok? Bem, como que eu vou fazer então para descobrir qual é esse valor de n? É a única coisa que está me faltando para eu resolver. Utilizando o termo geral. A gente já aprendeu que a gente pode escrever um termo geral a partir de qualquer outro elemento da PA. Então, eu posso escrever o a índice n a partir do a índice 1. Se eu faço isso, olha o que a gente tem. Olha o termo geral. A índice n vai ser igual ao a índice 1 mais n menos 1, que multiplica r. Isso aqui é a fórmula do termo geral de uma PA. Basta que você substitua agora e ver quanto que vai dar, ok? Gente, a índice n, o último elemento, vale 31. Então, vou substituir. 31 igual a índice 1, primeiro elemento, vale menos 5. Ok. Mais n menos 1. Eu não sei o valor de n. É esse n que eu vou descobrir. Então, vou repetir. N menos 1. Porém, a razão da PA a gente consegue calcular. Quanto que vai dar a razão dessa PA? Bem, aí você pode vir aqui no cantinho e efetuar essa conta. A razão não é pegar um elemento e subtrair o imediatamente anterior? Sim. Então, pode ser, por exemplo, esse elemento aqui, menos 1, menos quem? O menos 5. Poderia ser esse elemento aqui, o 3, menos quem? O anterior, que é menos 1. Então, vamos fazer o 3 menos 1, porque fica relativamente mais fácil, tá? Então, a razão vai ser 3 menos o anterior, que vale menos 1. Fazendo essa continha, menos com menos dá mais 3 mais 1. Isso aqui vira
4. Então, a gente sabe que a razão da nossa progressão aritmética é igual a 4. À medida que você caminha para frente na PA, você sempre vai acrescentando 4 ao número anterior. É sempre mais 4, mais 4, mais 4 e assim por diante, ok? Então, onde tem R, na fórmula do termo geral, você vai trocar por 4 vezes R, então aqui é vezes 4. Prontinho, agora a gente consegue dar sequência ao nosso problema. Esse 5 negativo, eu vou jogar ele para o lado esquerdo da igualdade. A operação inversa da subtração é a adição. Então, do lado esquerdo vai ficar 31 mais 5. Está aqui, ó, 31 mais 5. E repito todo o lado direito. No caso, n menos 1, que multiplica 4. Está aqui, ó, n menos 1, que multiplica 4. Show de bola, tranquilo. Gente, quanto que é 31 mais 5? 36. Então, aqui você tem 36, vai ser exatamente quem? Aí eu vou repetir essa parte direita aqui, ó, n menos 1 vezes 4. E eu quero que vocês observem agora a técnica, a estratégia que eu vou adotar para resolver esse valor de n. Ao invés de eu aplicar a distributiva, n vezes 4, depois menos 1 vezes 4, eu vou fazer uma outra estratégia, tá? Eu vou pegar esse 4 que está multiplicando, eu vou jogar ele para o lado esquerdo da igualdade com a sua operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, do lado esquerdo fica 36 dividido por 4, enquanto que do lado direito me sobra tão somente n menos 1. Quanto que dá 36 dividido por 4? 36 dividido por 4, 9. 4 vezes 9, 36. Isso tudo aqui vai ser igual a n menos 1. O objetivo é descobrir o valor de n, ok? Então, o que eu faço? Esse 1 que está subtraindo, a operação inversa é a soma. Então, do lado esquerdo fica 9 mais 1 e a gente tem o valor de n. No caso, n vai ser igual a 10. Prontinho, gente. Olha só. Eu precisava do primeiro termo, eu já tinha. Precisava do último termo, eu já tinha. E agora eu precisava da quantidade de n de elementos e eu acabei de descobrir. Então fica fácil aplicar a fórmula da soma, tá? Então vou escrever para vocês, ó. Assim, vírgula, temos dois pontos. Vamos lá. Sn é a soma de quem? É a soma dos 10 primeiros termos da PA. Então, Sn é o S10. Significa que desse menos 5 aqui até o 31, você tem ao todo 10 elementos. De um elemento para o próximo, você sempre vai pulando de 4 em 4. É a razão da nossa PA. Essa é a interpretação genérica, simples, básica, sobre qual é a PA que a gente está trabalhando. Nós vamos para a fórmula da soma, ok? Sn, o n vale 10, é o S10. Vai ser o A1. Quem é o A1? Menos 5. Então, vou abrir um parênteses e escrever menos 5. Ok, mais quem é o AN? O AN eu acabei de descobrir, não, eu já tinha, no caso, 31. O que eu acabei de descobrir foi o valor do n, mas o AN eu já sabia, 31. Agora sim, ó, vezes o valor de n, esse n que eu acabei de descobrir, no caso vale 10, e eu vou fazer o quê? Pegar tudo isso e dividir por 2. Simplesmente efetuar essas contas a partir de agora. Quanto que é menos 5 mais 31? Ou 31 menos 25? 31 menos 25 vai ficar 26. 26 vezes 10 dividido por 2. E agora você simplifica, né? Qual é a forma mais fácil de simplificar? 26 dividido por 2, que vai dar 13. E aí fica 13 vezes 10, e a gente tem a nossa resposta 130. Então, está aqui, ó. Se eu somo todos esses elementos da nossa PA, o que vai acontecer? O somatório desses 10 elementos vai dar exatamente 130. Eu não vou fazer, obviamente, essa soma um por um. Aqui o objetivo, eu repito,
é aplicar a técnica, é desenvolver uma técnica para que a gente possa fazer de forma fácil, ágil, eficiente e segura. Imagina que eu tivesse uma PA onde a razão é o número decimal qualquer, é o número com vírgula, número negativo, os elementos ao todo nessa PA fossem 500 elementos, enfim, imagina a complexidade, o grau de dificuldade que você teria para fazer isso contando nos dedos. Simplesmente não dá. Então, por isso que a gente aprende essas técnicas diferentes, tá? Bem, esse é o exemplo 2. Tu pode observar que existe uma sutil diferença do exemplo 1 para o exemplo 2. Vamos dar a cor do pincel só para dar um destaque para vocês. A gente aprendeu que são 3 informações básicas que vocês precisam, tá? Vocês precisam do N, vocês precisam do A1 e vocês precisam do AN. Você precisa do primeiro, do último e da quantidade N de elementos. O que a gente tem nesse exemplo 2? Nesse exemplo 2, você tem o primeiro e o último, mas você não tem o valor de N. Então, você tem o primeiro, você tem o último, mas não tem o valor de N. Diferentemente do exemplo 1. Olha que interessante, no exemplo 1. Você precisa basicamente de quem? Do N, do A1 e do A índice N. O que a gente tem nesse exemplo 1? Você tem o primeiro elemento, você tem a quantidade N de elementos. Então, o primeiro elemento, ok, a quantidade N de elementos, ok, mas você não tinha o último elemento, que era o 20º. Você teve que calcular. Então, o A índice N você não tinha. Então, a diferença básica do primeiro para o segundo é o que você tem de informação. Então, olha só, por favor. Enquanto que nesse exemplo 2 você não tinha o N, mas tinha as extremidades, no exemplo 1 você tinha o N, mas só tinha o primeiro elemento e não tinha a extremidade final. Então você pode ter exatamente essas variações dentro de um mesmo assunto, que é soma dos termos consecutivos de uma PA finita, tá? Existem outras variações? Sim, com certeza absoluta existem, mas para efeito de conversa, para a gente poder começar os nossos estudos com calma, com tranquilidade, dentro dessa matéria de soma, eu quero que vocês entendam apenas, por enquanto, essas duas questões, ok? Bem, esse foi o exemplo 1, esse aqui foi o exemplo 2, e agora eu vou parar por aqui, porque senão a aula começa a ficar muito extensa e vocês começam a se perder nos raciocínios. Eu agradeço pela atenção de cada um, a gente se encontra na próxima aula, fica com Deus e bons estudos para vocês. Até lá!